Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar do Palmeiras, mas a gente vai falar da questão da arena do Palmeiras, tá? Que era o Allianz Parque, agora pode ser no Nubank Park, no Arena, sei lá, ainda tem uma votação ainda que tá acontecendo, né? Então não tem um nome determinado do estádio ainda, mas a gente sabe que o name rights agora não é mais da Allianz Seguros, agora é do Nubank, tá? Então, Nubank, novo nome do estádio do Palmeiras, vocês sabem há muito tempo sobre isso. Só que a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre a questão da mudança de dono do estádio, né? Porque vocês sabem muito bem, a Arena do Palmeiras ela foi construída no custo zero, né, para o Palmeiras. O Palmeiras não pagou nada pela construção do estádio. Quem colocou dinheiro foi a W Torre. E a W Torre tem um contrato com o Palmeiras até 2044. Depois disso, o estádio é 100% do Palmeiras, tá? Antes disso, tem uma divisão ali que a W Torre ganha dinheiro com shows, a maior parte do dinheiro com shows. O Palmeiras ganha um percentual, quando tem jogos de futebol, o Palmeiras ganha a maior parte da bilheteria e a W Torre fica com a parte menor, né? É minoritário na questão de jogos. Só que aí o contrato é com quem? Com a W Torre. Aí a gente está vendo agora a BTG Pactual entrando no negócio. Vamos entender aqui, ó, a gente está no site do Marketing Esportivo, que está falando sobre isso aí. Vamos tentar entender um pouquinho se vai mudar o dono do estádio. O novo dono do estádio pode ser a BTG, tá? Ó, a BTG deve assumir o contrato do estádio do Palmeiras com a W Torre. Movimento ocorre após a compra da dívida da construtora e mudança do name rights. Gente, só a mudança do name rights, tô falando a real, só a mudança do name rights pro Nubank até o final do contrato já pagou o estádio, tá? Fora que a W Torre já ganhou dinheiro com outro name rights que era da Allianz Seguros e os eventos que tiveram lá. Eu tenho certeza que mesmo a W Torre saindo do negócio do estádio do Palmeiras, a W Torre ela teve muito lucro. E assim, ela teve muito lucro e ela não, como que fala? Ela vai estar saindo agora para entrar uma outra empresa, então ela não vai sair no prejuízo, você entendeu? Mas vamos entender aqui direitinho como que vai ficar, porque o que preocupa é pro palmeirense, né? O que muda no contrato do Palmeiras com a questão do estádio, tá? A BTG Pactual deve assumir o controle do contrato relacionado ao estádio do Palmeiras com a W Torre, conforme informou o Jornal Globo por meio do jornalista Lauro Jardim. Neste mês, o Nubank oficializou a aquisição do name rights do Estádio do Verdão até o dia 30 de abril. O público poderá participar da definição do novo nome por meio de votação no site da empresa, com 3 opções disponíveis, Nubank Park, Nubank Arena ou Parque Nubank, tá? Você vê que essa questão de colocar o parque é para lembrar do Parque Antártica, né? O Parque Antártica o estádio do Palmeiras, aí depois muda para o Allianz Parque, porque aí puxa o parque, né? Dá a entender ainda que continua sendo aquela, igual o pessoal fala hoje, aquela aura do Palmeiras. E agora tem essa votação aí, ó, Nubank Park, Nubank Arena ou Parque Nubank, tá? A transição do acordo com a Allianz Seguros, responsável pelo name rights desde 2014 para o novo patrocinador, foi conduzida pela W Torre, atual gestora da Arena. No entanto, a operação passou pela aprovação do BTG Pactual, que tem participação relevante na estrutura financeira envolvendo o ativo. Em 2025, o banco controlado por André Esteves, para quem não conhece, gente, é um dos caras que estão encabeçando aí uma SAF pro Fluminense, tá? Ele é tricolor, então ele também encabeça uma SAF aí pro Fluminense. Quem sabe no futuro o Fluminense pode ter uma SAF na mão aí do André Esteves aí da BTG, tá? Por meio da gestora de crédito Enforce, adquiriu cerca de 650 milhões em dívidas da W Torre Entretenimento junto ao Banco do Brasil. A operação ampliou sua influência sobre os contratos relacionados ao estádio. Gente, isso também pode ter uma interferência não, pode ter uma adição de dinheiro ali naquela questão do Palmeiras. Não sei se vocês vão lembrar, alguns anos atrás aí, tinha uma guerra na justiça entre W Torre e Palmeiras. Porque todo show que acontece na arena ali, o Palmeiras tem direito a um percentual. E esse percentual é corrigido com determinado passar do contrato, né? Então começa, sei lá, com 10%, aí 15%, depois 25%, 30%, 35%.
Então o Palmeiras, conforme vai passando o tempo do contrato, o Palmeiras tem direito a mais grana, né? O que acontece é que a W Torre não repassava esse dinheiro pro Palmeiras. E aí a W Torre tinha uma dívida com o Palmeiras de mais de 100 milhões de reais. E eles não ficavam enrolando, né, gente? Ia pra justiça e ficava. Agora não. Depois de um certo tempo, eles se acertaram, a W Torre pagou um bom percentual ao Palmeiras de dinheiro e tá pagando outras partes lá e agora parece que tá pagando direitinho. Isso pode ser por esse aporte aí da BTG, tá? 650 milhões aí da dívida, pode ser por causa desse aporte aí, tá bom? Ó, para viabilizar a troca de patrocinador, foi necessário um acordo com a Allianz para a rescisão antecipada do contrato vigente, que ainda teria aproximadamente 8 anos de duração. A negociação ocorreu diretamente entre as empresas, sem participação do Palmeiras, que não atua na gestão comercial da Arena. O banco confirmou o pagamento da multa pela rescisão, mas os valores não foram divulgados. A tendência é que, ainda em 2026, a BTG Pactual passe a ser formalmente o detentor do contrato com o time paulista, enquanto a W Torre deve permanecer à frente da operação do estádio com participação reduzida no acordo. Então já dá para entender aqui que a W Torre ela não vai sair, né, do estádio. A W Torre ela continua com a operação ali do estádio, ela que vai fazer toda a operação dos eventos, dos jogos, ela que faz essa questão aí. Só que é o seguinte, quem é o majoritário agora não vai ser mais a W Torre, vai ser a BTG Pactual, né? Então, eu diria que se o Palmeiras quiser conversar alguma coisa relacionada com o estádio, ele tem que falar primeiro com a BTG do que com a W Torre. A W Torre vai ser minoritária nesse contrato aí, tá bom? Aí, ó, mesmo sem envolvimento direto nas negociações, o clube possui direito a uma parcela das receitas geradas pela Arena, isso é verdade, conforme previsto no contrato firmado anteriormente com a W Torre. No acordo com a Allianz, essa participação era de 15%, incluindo receitas de name rights. O Nubank não revelou qual será o percentual destinado ao Alviverde no novo modelo. O que comentam é que é os mesmos 15%, tá? 15%, tá bom? Quando a Allianz Seguros pagava o name rights, 15% ia para o bolso do Palmeiras, tá? Anualmente. Então, se a gente está falando aí que o Nubank vai pagar mais ou menos 50 milhões anuais de name rights, o Palmeiras tem direito a 15%. Aí a gente poderia colocar mais ou menos mais ou menos 7 milhões e meio de reais, tá? Por que eu tô falando mais ou menos? Por que a conta não é fixa, né? Porque a Nubank ela paga 10 milhões de dólares por ano do name rights. Só que tem a cotação do dólar, né? Hoje o dólar está em R$5, por exemplo. Amanhã pode estar em 5,50, R$6. Então o percentual que o Palmeiras tem a receber pode ser maior. Hoje seria mais ou menos 7 milhões e meio de reais, tá? Gente, eu acho que é um bom valor, principalmente porque o Palmeiras não construiu a Arena, né? Não acho que tá ruim não, tá? Ó, além da exposição da marca, o Banco Digital informou que prepara uma série de ativações e benefícios voltados aos clientes, integrando experiências dentro e fora dos dias de jogos. A iniciativa faz parte de um projeto ainda em construção e, segundo a empresa, mais detalhes serão divulgados ao público em breve. Galera, que a gente pode falar aí que promete, tá? Promete que o Nubank seja o próximo banco do palmeirense, tá? O Nubank vai ser o novo banco do palmeirense. Por que eu tô falando isso, gente? Não é só porque o Nubank comprou o name rights do estádio do Palmeiras. Não é só isso só, gente. Não é só isso. A tendência é, com o tempo, o Nubank querer patrocinar o próprio Palmeiras. Por quê, gente? Para conciliar uma coisa com a outra. De quem que é o estádio? Quem joga lá? É o Palmeiras. Quando você fala não interessa se é o Allianz Parque, ou Nubank Arena, ou Nubank Park, você sabe que quem é o dono do estádio é o Palmeiras, tá? Porque vai ser o do Palmeiras e é o time que joga lá. Sem o Palmeiras ali, seria só mais uma casa de show ou um estádio, mas é o Palmeiras que faz o nome do estádio. É o palmeirense. Então, assim, a tendência é que daqui a um tempo o próprio Nubank queira patrocinar a camisa do Palmeiras, né? E queira ter esse, eu diria, esse casamento junto com o palmeirense. Então, eu acho que no futuro o banco do Palmeiras mesmo em si vai ser Nubank. O Nubank vai ser patrocinador do time do Palmeiras. E é aquele negócio, né? O Nubank tem uma estratégia para poder comprar esse name rights,
que é comprar um name rights não só de um estádio de futebol, de uma casa de shows. E hoje a gente sabe muito bem que tem mais shows do que propriamente o futebol dentro do estádio. Então é uma estratégia de marketing do Nubank, e eu acho que o Nubank provavelmente será o banco do Palmeiras, tá? Então, acho que deu para entender aí, gente. A BTG Pactual hoje, ela é majoritária. Se o Palmeiras quiser falar alguma coisa sobre a Arena, o Palmeiras vai ter que falar primeiro com a BTG Pactual. Não é só com a W Torre. A W Torre continua no contrato, a W Torre continua, digamos, ganhando dinheiro, só que a W Torre é minoritária. Então, hoje a gente poderia falar que toda operação do estádio, quem é o dono do estádio? Quem é o dono do estádio do Palmeiras hoje? É a BTG Pactual. Quer falar com alguém? Fala com a BTG Pactual. A W Torre continua na operação dos jogos aí, dos eventos. É lógico, o Palmeiras faz a operação do jogo, mas a W Torre dá a assistência ao Palmeiras para a operação dos jogos. Mas a operação de shows e do dia a dia do estádio, a W Torre que faz. E vai continuar fazendo. Mas hoje, se o palmeirense quiser falar com o dono do estádio, vai falar com a BTG Pactual. A partir de 2044, termina esses contratos aí da Arena, e a Arena é 100% do Palmeiras, 100% do palmeirense. E aí eu acho que vai ter muitas mudanças quando o Palmeiras assumir de vez o estádio, tá? Eu acho que não vai ter mais grama sintética, eu acho que o estádio vai ser mais para futebol do que para shows. Eu acho que vai mudar alguma coisa assim, tá bom? Galera, peço para vocês, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, coloque nos comentários o que você acha dessa mudança aí de dono do estádio do Palmeiras. Coloque nos comentários aqui. Tamo juntos. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu!